Salmos de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Somente até aqui oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados, mas eu te peço ao Senhor que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra, Senhor, possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço ao Senhor que a semente que for semeada esta noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E eu te peço essa noite, fica conosco, ó Senhor, e que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Há uma promessa liberada para aqueles que esperam no Senhor. Há uma promessa sendo liberada para aqueles que confiam em Deus. Aqui diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguns veem como uma frase de efeito, bonito e tudo. Mas para aqueles que cremos, para aqueles que acreditam no Senhor, isso é uma verdade. Esse texto é uma verdade, porque nós recebemos do Senhor mediante a nossa fé nele. É quando nós esperamos no Senhor. Não é meramente uma frase bonita de efeito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, é a verdade. Ela é a nossa verdade. Nada vai me faltar, porque eu confio em Deus, porque eu espero no Senhor. Por isso que nós podemos dizer: o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim, porque Ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, nada vai te faltar. Quem sabe você adentrou aqui essa noite preocupado: como que vai ser segunda-feira? Como que vai ser esse mês? Como que vai ser daqui até o final do ano? E eu digo para você: se o Senhor é o teu pastor, descansa, que nada vai te faltar. No dia certo, na hora certa, no momento certo, Ele envia a providência que você precisa. Todos os dias Ele te envia o pão que você precisa para aquele dia. Nada vai te faltar. Nada daquilo que você precisa para continuar a tua caminhada, para continuar a tua trajetória, os teus propósitos, vai te faltar. Descansa no Senhor essa noite, descansa, entrega as tuas preocupações a Ele. Nós sofremos por antecipação. Esses dias eu estava vendo, eu esqueci o nome do rapaz, e ele contou que geralmente nós sofremos mais pelos nossos pensamentos do que pela nossa realidade. Que ele diz: a gente fica tão preocupado: como que vai ser o dia da manhã, e se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir fazer aquilo. E ele contou a experiência que ele passou por uma adversidade da vida dele, e ele teve que morar dentro de um carro. Ele foi dormir dentro de um carro durante certo tempo. Ele disse: olha, não foi tão ruim assim não.
Não foi tão ruim, não. Foi uma experiência diferente morar dentro de um carro. Mas não foi tão ruim. Não estou falando que você vai morar dentro de um carro. Misericórdia, irmãos. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo é que a nossa mente, geralmente, ela projeta coisas negativas sobre o futuro. E a gente fica pensando sobre a falta. Nós ficamos pensando em se faltar isso e se faltar aquilo. Irmãos, se o Senhor é o teu pastor, descansa, que nada vai te faltar, não vai faltar nada para o teu futuro. Então pare de sofrer, pare de ficar imaginando coisa negativa. Quando vier esses pensamentos, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir isso e aquilo? Será que eu vou conseguir pagar isso? Lembre-se desse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu descanso nos braços do Senhor. E isso, irmão, Jesus Cristo viveu isso plenamente. A sua vida aqui terrena. Jesus Cristo viveu plenamente. Ali ele pregando durante 3 dias para aquela multidão. Chegando ali no final, os discípulos falando: Senhor, o povo está com fome. Crente esfomeado é uma bênção, né, irmãos? Crente esfomeado, imagina 3 dias, misericórdia. Não queria estar na pele daqueles discípulos. Falou: Senhor, os crentes estão babando aí de fome, manda o povo embora. O Senhor diz: não, vou mandar embora não, dá a eles de comer. Os discípulos falaram: mas como, Senhor? Nem todas as padarias, quantos lugares nós teríamos que recorrer para alimentar toda essa multidão? Irmãos, Jesus Cristo, ele sabia plenamente dessa promessa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falou: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente. É o suficiente para o pão de hoje. Pega e começa a distribuir a esta multidão. Irmãos, imagina os discípulos pegavam um pedacinho, entregava para um, pegava um pedacinho, entregava para outro. E quando eles olhavam para o pão, continuava do mesmo tamanho. Como pode isso? Como pode uma coisa dessa? Irmãos, é milagre, é o poder de Deus, é a promessa de Deus se cumprindo para aquele que acredita. Nada vai te faltar. Parece pouco, mas Deus multiplica o pouco. Mas é quase nada, mas Deus multiplica quase nada. Nosso Deus, irmãos, é o Deus da providência. Jesus viveu isso plenamente. Ali, os discípulos no meio do barco, as ondas açoitando o barco, os discípulos correndo para um lado e para o outro, água entrando dentro do barco. Eles falaram: vamos morrer, vamos acordar Jesus para ver se ele pega um balde e nos ajuda. Fala: mestre, estamos afundando, mestre, nos ajuda. Jesus só levantou simplesmente, foi lá e: calma-te, vento, acalma-te, mar. E ainda disse para os discípulos: homens de pouca fé, por que duvidastes? Eu fico imaginando a cara dos discípulos: mas o que aconteceu aqui? A gente achou que ele ia pegar um balde, ia fazer alguma coisa. Irmãos, Jesus estava vivendo a plenitude da palavra, descansando em Deus. Sabe por quê? Ele sabia que o momento dele morrer não era aquele momento. Ele sabia que o propósito que Deus tinha com ele era para ele chegar do outro lado. Então ele descansava em Deus. E ele estava debaixo do poder da palavra, que ele só disse para as coisas inanimadas, para a natureza: acalma-te. E eles se acalmaram pelo poder da palavra de Deus. Então, se o Senhor é o teu pastor, descansa, porque Jesus Cristo descansava no meio da tormenta. A água está rugindo, as ondas, o vento está contrário. Descansa em Deus, irmãos, porque Ele é poderoso para acalmar essa tempestade, e Ele já garantiu que você vai chegar do outro lado, porque Ele ainda tem propósito contigo nessa terra. Então, não fique sofrendo, não deixe a tua mente te trazer sofrimento por antecipação. Por isso que o Senhor diz: tudo que se deve buscar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
as demais coisas Deus vai acrescentar. Ele diz: olha, é os ímpios que correm atrás, que ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. É os ímpios que se preocupam com isso. Mas para vocês não, para vocês é diferente. Descansa no Senhor, busque o reino dos céus, busque o reino de Deus, que aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentando na tua vida aquilo que você necessita. Então siga as palavras de Jesus, aprenda com aquele que viveu a plenitude da palavra nessa terra. Busque o reino de Deus. Nós estamos todos os dias buscando: eu preciso pagar isso, eu preciso pagar o boleto, como vai vencer isso, vai vencer aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E em pensar: eu queria ser rico. Quem não quer ser rico? Senhor, eu quero. Falei: Senhor, por que eu não nasci numa família rica? Não é? A gente até pergunta. Todo mundo quer ser rico. Mas só que, por quê? Porque nós não queremos padecer necessidades, nós não queremos sofrer aflições. Nós temos o ideal que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Se o dinheiro resolvesse todos os problemas, não tinha rico se matando. Então, na verdade, é que a diferença do rico para o pobre é que o rico tem um problema diferente do pobre. É isso. O rico tem um problema diferente do pobre, mas todos têm problema. Nessa terra não há perfeição, a perfeição está no céu. Se você imaginar, se eu tivesse 10 milhões na minha conta, tudo seria perfeito. Não seria, porque aí você teria que comprar um carro blindado, você teria que se fechar você teria que ir para um condomínio fechado para as pessoas não te sequestrarem, né? E teria que ficar com medo de perder o dinheiro. Então, os problemas são diferentes. O próprio Jesus, ele disse, os discípulos dizendo: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? O Senhor disse: ninguém que tenha deixado por amor de mim casas, posses, pai, mãe, ele vai receber 100 vezes mais nessa terra. Contudo, a vida eterna, e com tudo isso, tribulações. Jesus deixou bem claro: filho, eu vou te dar 100 vezes mais. Mas vem no bônus aí, vem o ônus, a tribulação. A tribulação faz parte do pacote da bênção. Olha só, irmãos, qualquer coisa para você conquistar, quando você quer crescer, vem tribulação. Qualquer coisa que você almeja crescer, vem dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades trazem o crescimento para você. É na dificuldade, é na tribulação que Deus está moldando o teu caráter, está moldando você por dentro. Então, no meio da dificuldade, da tribulação, não reclame. Adore ao nome do Senhor, engrandeça o nome dEle, porque Ele está cuidando de tudo. E até no meio da bênção, vem a tribulação, vem dificuldade, vem aquelas coisas que a gente não estava esperando. Vem, mas o Senhor, Ele usa dessas coisas para trazer o crescimento. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: eu roguei 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho da carne, disso que me traz tribulação, que me envergonha, que me incomoda. Eu roguei 3 vezes. Mas olha a intimidade de Paulo, né? Paulo orava por um era curado, o cego via, morto ressuscitava, e ele orando por um problema dele, e o Senhor dizia: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Minha graça é suficiente para você ir até o final, Paulo. Paulo, você me pede isso, eu posso fazer, mas a minha graça é suficiente na tua vida. Então tem coisas na nossa vida que vai ficar ali,
coisas que pedimos. Será que Deus não está nos ouvindo? Ele nos ouve sim, mas Ele te diz essa noite: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você chegar até o final, para você alcançar a coroa da vida. A minha graça é suficiente. Quantas vezes nós pedimos uma condição melhor? Senhor, eu quero uma condição melhor. Mas Deus conhece o nosso coração mau, irmãos. Quem sabe se Deus te abençoasse de uma vez aquilo que você pede, cadê o irmão ou a irmã? Sumiu da igreja. Foi para Miami, né? Foi tirar uma férias de 10 anos lá em Miami, lá na Flórida, em Orlando. Quer nem mais saber da igreja. Quantas pessoas não são assim? Quer conhecer quem é a pessoa? Dê poder a ela, que se manifesta aquilo que está dentro do coração da pessoa. E Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece. Saul era o menor da família. Quando Samuel foi ungir ele falou: Senhor, eu sou menor, eu sou pequeno, né? Não queria nem ser rei, se escondeu lá no momento da consagração. Parecia um homem humilde. Só foi receber a coroa, irmão, mudou completamente, virou outro personagem, porque manifestou aquilo que havia dentro do coração dele. Então, o que Deus está fazendo primeiro? Cuidando do teu coração, cuidando do teu coração, cuidando do teu caráter, moldando o teu caráter, para depois derramar bênçãos sem medidas na tua vida, porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer te perder, porque muitos se perdem, alcançam um sucesso tão grande que acaba se perdendo nessa vida, e não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Por isso que no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Se o Senhor é o teu pastor, descansa. Beba da água que o Senhor está lhe dando essa noite. Coma daquilo que Ele oferece para você essa noite. Seja grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de tudo. E nessa vida, esses dias eu estava lendo, o Espírito Santo me fez lembrar daquele versículo que Paulo ele aconselha para Timóteo. Olha, Timóteo, porque muitos desejam, muitos querem ser ricos, caem em tentações e laços. Porque eles querem ser ricos, eles caem em tentação e grandes laços, e transpassaram a sua própria alma com dores. E ele diz: porque a raiz dos males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querer ser rico é pecado? Não é, eu quero ser rico também. Mas há aqueles que querem ser ricos e amam o dinheiro, e eles fazem qualquer coisa, estão dispostos a qualquer coisa, pisar em pessoas, matar pessoas, fazer coisas erradas para ter dinheiro. Por quê? Amam ao dinheiro. As pessoas estão dispostas a se corromper, a receber dinheiro de propina, de corrupção para enriquecer. E o Senhor está dizendo: esses que amam o dinheiro, que buscam essa forma de se enriquecer, eles estão indo para a ruína, eles estão indo para o inferno, eles estão caindo em tentação e em grande laço. E o Senhor não quer que você caia em tentação e em laço. Então, em vez de buscar o dinheiro, busque a face de Deus. Busque a Deus, que Ele tem aquilo que você precisa. Ele garante aquilo que você precisa. Porque, irmãos, por mais que a pessoa junte dinheiro nessa terra, por mais que a pessoa tenha grandes posses, bilhões na conta, ela não leva nada disso para o outro lado. Da forma que veio, sem nada, assim ela vai. Por isso que o Salmo ele prossegue dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu tenho 1 bilhão na conta. É isso que está escrito? Não temeria mal algum, porque eu tenho 100 casas aí de aluguel e estou tranquilo.
É isso que ele diz? É porque eu tenho uma Ferrari na minha garagem, é por isso que eu não tenho medo. Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor caminha comigo, porque Ele está do meu lado, eu não tenho que temer, porque o Senhor está comigo até no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, irmãos, o vale todos nós temos que passar. Todos que nasceram nessa vida, eles estão fadados à morte. Sabe que um dia ele vai morrer, que um dia as coisas aqui vão acabar, e as pessoas juntam as coisas como se nunca fossem partir daqui. E quando elas vão embora, deixa tudo para trás, não levam um tijolo, não levam um centavo daquilo que juntou. E eu digo para você, irmãos, não há riqueza nessa terra que compre a salvação. Não há posse terrena que possa comprar a vida eterna. É somente através de Jesus, é somente andando com Ele, é somente Ele te guiando que você entrará na vida eterna. Ninguém, por mais que tenha posses ou bem, pode acrescentar um dia na sua vida. Não pode, porque a vida pertence a Deus. Então eles juntam para nada. Mas nós que temos um pastor é diferente. Você que tem um pastor é diferente. Até no vale da sombra da morte você não tem que temer, porque o Senhor está contigo. O Senhor está te guiando. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor me consola no vale, o Senhor te consola no vale, o Senhor está do teu lado no vale. Eu lembro do meu pai, quando ele estava internado, ele estava sedado ali, como eu queria ficar 24 horas do lado dele, eu queria estar lá, orando por ele, mas não podia. Só podia ficar no máximo 1 hora por dia, e tinha que ir embora. Quando eu ia embora daquele hospital, eu apertava meu coração, dava vontade de ficar lá na frente do hospital. Eu queria estar perto do meu pai, mas eu não conseguia, eu não podia. Mas o Senhor estava com ele, mas o Senhor estava andando do lado dele. Então, nem aquelas pessoas que mais te amam podem estar contigo no vale da sombra da morte. Somente o Senhor Jesus. Então, se você tem o Senhor Jesus como teu pastor, descansa, que até no vale Ele está contigo. Até no vale Ele não te abandona. Ele caminha contigo todos os momentos. A todos os momentos Ele está do teu lado. Eu digo para você, o cristão, quando ele recebe o Espírito Santo, ele entende que a morte é apenas uma passagem, na verdade, dessa morte para a vida. Um cristão que tem o Espírito Santo, ele não tem medo da morte. Claro, ninguém quer morrer, né, irmão? Ninguém fala, eu quero morrer, não quero ser arrebatado. Mas eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque nosso Jesus já venceu a morte. O nosso Jesus já venceu a morte. Ele já resolveu o nosso problema. Então o cristão não tem medo da morte. Porque na verdade a promessa nossa é de irmos para uma vida eterna com Deus. E que é muito melhor estar do outro lado. O próprio Paulo ele dizia, olha, meu desejo mesmo era estar com o Senhor, né? Era partir. Me desse a sentença, eu morresse logo. Olha só a conversa de Paulo, né? Mandando uma carta para os irmãos dele. Mas eu preferi estar com o Senhor, que era muito melhor, mas eu julgo que é melhor ficar um pouco com vocês para que, né, a fé de vocês seja fortalecida. Um tema... Todo mundo dizendo, mas você vai morrer, Paulo? Como pode você falar essas coisas? Você tratar com tanta naturalidade? Irmãos, Paulo ele foi até o 3º céu.
Paulo, ele sabia o que estava esperando ele lá do outro lado. Paulo, ele conhecia e ele ansiava, ele desejava as coisas de Deus. Então, nós que temos o Senhor como nosso pastor, não temos que temer, porque o melhor nos espera. E ainda mais ele prossegue: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Parece que eu disse aqui foi só dificuldade, só tribulação, né? Só dificuldade, só tribulação, é vale. Mas eu digo para você, irmãos, depois do vale há uma mesa preparada para mim e para você. Depois desse vale há uma mesa preparada, há uma mesa minha, há uma mesa sua. Depois de todo o vale que nós passamos nessa terra, o Senhor tem uma vitória para mim e para você. Então, por mais que você esteja passando no vale hoje, se alegre, porque depois desse vale o Senhor tem uma mesa preparada. E ele diz: na presença dos meus inimigos. Satanás, que achava que ia te destruir, Satanás, que dizia que ia acabar com você, vai ter que ver Deus te abençoando, Deus te honrando, vai ter que ver você sentando na mesa para receber aquilo que o Senhor tem preparado. Então, depois do vale, irmãos, há uma mesa preparada. Então não murmure no vale, não reclame no vale. Quantos desistem no meio do vale e vão embora? Mas eu digo para você, não desista, continue. Está passando dificuldade, está passando necessidade, continue buscando a face de Deus, porque depois desse vale há uma mesa preparada. Assim foi com Jesus, vai ser conosco também. Jesus no deserto ali sendo tentado 40 dias. Satanás foi no momento que Jesus estava mais difícil, momento que Jesus teve fome. Satanás chegou para ele: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Está passando dificuldade? Você é filho de Deus, está passando dificuldade? Mostra aí que você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Satanás é no momento que nós estamos mais fracos, é no momento que ele mais nos tenta. Ele usa argumentos, sofismas para nos tentar, para nos fazer cair, para nos jogar do pináculo, para nos fazer dobrar o joelho diante dele. Mas eu digo para você, resista à tentação. Resista à tentação. Não aceite nada que vem de Satanás. Não aceite nada de proposta que vem de Satanás. Porque depois dessa tentação, o Senhor tem uma mesa preparada. Diz que quando Satanás se ausentou de Jesus, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. E quando essa vida terminar, irmãos, quando nós passarmos desse vale, o Senhor tem uma mesa preparada lá no céu também para mim e para você. O Senhor tem uma cadeira reservada nas bodas do Cordeiro para mim e para você. Jesus, ele profetizou que nós cearemos com ele lá no céu. Há uma mesa reservada para mim e para você. Há uma cadeira com teu nome te esperando lá. Então não desista, não volte atrás. Por mais que passemos dificuldades, tribulações nessa vida, continue com o Senhor, continue caminhando com o Senhor, porque Ele está te conduzindo pelo caminho certo, Ele está te conduzindo pelo caminho da salvação, o caminho que você vai entrar na vida. Então confia na direção do Senhor, busque a direção dEle, não volte atrás. Pare de ouvir o teu inimigo, porque nós temos a tendência de ouvir mais coisas negativas do que positivas. Ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus, se apegue firmemente a Ele, porque a qualquer momento, irmãos, a trombeta vai soar. A qualquer momento a trombeta vai soar, e como Paulo ele diz, aqueles que estiveram mortos,
que morreram antes de nós, aqueles que morreram em Cristo antes de nós, vão ressuscitar com um corpo incorruptível, e nós que estamos vivos, irmãos, seremos arrebatados, e o nosso corpo será transformado. Esse corpo que sofre, esse corpo que padece, ele vai ser transformado em um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que consegue acessar aos céus. Olha que privilégio, olha que maravilha! E assim como Ele é, nós seremos. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. É alegria para todos sempre com o nosso Senhor, nas bodas do Cordeiro. Então vale a pena permanecer com Cristo, vale a pena permanecer com Ele, não retroceder. Eu fico lembrando, às vezes eu fico lembrando das pessoas do nosso meio que já partiram, estão se alegrando com o Senhor agora, mas um dia vai chegar o meu dia que eu vou estar com Cristo também. Ai, como eu me alegro por esse dia, irmãos, como eu me alegro por esse dia. Então persevera, não desista, não retroceda. Embora muitos neste presente momento estão voltando atrás, não volte atrás, continue, porque o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Continue firme com a tua fé, continue inabalável a tua fé, até o final, que você vai receber a coroa da justiça. Bem, vamos ficar de pé neste momento. Pode estar difícil, você pode estar passando os piores dias da sua vida, mas Paulo ele diz: essa leve e momentânea tribulação nem se compara à glória que nos será revelada. Essa leve e momentânea tribulação que eu e você passa, é pesada sim hoje, parece ser pesada, mas em comparação àquilo que está reservado para mim e para você, é leve, é momentâneo, isso acaba. Agora, a glória do Senhor, a recompensa do Senhor, irmãos, não é momentânea, ela é eterna, é para a eternidade. Então vale a pena continuar firme com o Senhor. Oremos essa noite. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por Tua palavra, nós Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos, ó Senhor, meu Deus eterno, naquilo que o Senhor está fazendo. Nós cremos na Tua direção. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Nós cremos, ó Senhor, nos Teus cuidados. Muito obrigado, ó Senhor Jesus. Eu te peço essa noite, ó Senhor, todo aquele, ó Senhor, que está cansado, que seja renovado pelo poder do nome de Jesus, que seja transformado no nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Senhor, é o que eu clamo a Ti nesta hora. Visita, Senhor, os Teus filhos, visita, Senhor, as Tuas filhas, é o que nós Te pedimos, ó Senhor, e o sangue de Jesus que tem poder nos capacitará para chegarmos até o final da nossa caminhada, e um dia cearemos contigo. Eu creio que há uma mesa preparada, eu creio, ó Senhor, que depois deste vale, haverá, ó Senhor, unção derramada sobre as nossas cabeças, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor profetizou haverá de se cumprir sobre as nossas vidas, e os nossos olhos contemplarão as Tuas promessas se cumprindo em nossas vidas, Senhor. É o que nós Te glorificamos, nós Te adoramos e nós Te engrandecemos para todo sempre. Amém. Ainda em espírito de oração.